This call is now being recorded. Pronto. Então, boa noite a todos mais uma vez. Hoje a gente vai fazer nosso primeiro encontro de elaboração de peça prática. A gente vai abordar um tema que a gente já analisou lá na nossa aula passada, de elaboração de questões objetivos. E dessa vez eu peguei uma petição de Defensoria Pública para a gente fazer aqui juntos, que inclusive é a petição mais recente de Defensoria Pública, que é da Defensoria do Distrito Federal. Vou compartilhar minha tela com vocês, que a gente vai fazer a petição juntos. Tá dando para ver? Bem, pessoal, primeira coisa, não sei se alguém aqui já fez petição, já chegou na fase de petição, mas primeira coisa que a gente faz quando pega uma petição, a gente lê e na primeira leitura já é uma leitura atenta marcando, tá? Uma leitura atenta marcando os principais pontos. Então vamos lá. No dia 20 de agosto de 2015, primeira coisa, data é sempre importante. No dia 20 de agosto de 2015, durante manifestação política na esplanada dos ministérios, Osmar Boaventura, desempregado, maior de idade e capaz, atirou uma pedra contra o policial militar Gabriel Silva, que trabalhava naquela ocasião. O ato de Osmar causou a perda completa da acuidade visual do policial militar. Preso em flagrante. Então, o momento da prisão do Osmar, o dia do início da prisão é 20 de agosto de 2015. Osmar respondeu ao processo acautelado preventivamente. Durante todo o processo, o Osmar esteve preso preventivamente. Isso vai ser muito importante para a gente fazer os cálculos de pena lá na frente. E depois de devidamente processado, foi condenado pela prática de lesão corporal gravíssima, tendo-lhe sido imposta pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Mais 2 pontos importantes. Em razão da gravidade concreta do delito e da reincidência, pois Osmar possuía condenação anterior pelo crime de furto. Ou seja, é uma reincidência, só que o crime anterior é crime de furto. Tá? Uma reincidência é um crime diferente do crime atual, que é lesão corporal gravíssima. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o juízo sentenciante expediu a carta de guia para a vara competente, convertendo a prisão provisória em definitiva. Então veja que o Osmar está preso desde o dia 20 de agosto de 2015. Certo? Então esse foi o início de cumprimento da pena dele, já que agora nós temos a conversão da prisão provisória em definitiva. O início da pena dele, para todos os efeitos, é 20 de agosto de 2015. Com isso, Osmar foi transferido do Centro de Detenção Provisória para a Penitenciária do Distrito Federal, localizado no Complexo Penitenciário da Papuda, sob a administração do governo distrital, e iniciou o cumprimento da pena em 27 de janeiro de 2017. Ao dar início à execução, o juízo competente analisou a folha de antecedentes penais de Osmar e verificou que a pena anteriormente imposta a ele, devido à condenação pelo crime de furto, havia sido integralmente cumprida, antes do cometimento do referido crime de lesão corporal gravíssima, não havendo, assim, penas a serem unificadas. Então, baita alívio aqui para a gente, porque senão a gente ia ter que fazer muita conta aqui. Durante o tempo das prisões provisória e definitiva, Osmar teve bom comportamento, estudou e trabalhou como marceneiro por ter aptidão para o ofício. Em razão disso, conseguiu 270 dias de remissão de pena, certo? 270 dias de remissão de pena. Entretanto, em 26 de agosto de 2018, altera aí, 26 de agosto de 2018, agentes penitenciários flagraram Osmar com um telefone celular no interior da cela. Pessoal, poste de telefone no interior da cela configura o quê? Falta grave. Configura falta grave. O que motivou a instauração de procedimento administrativo disciplinar, que restou na determinação de isolamento do detento por 30 dias, perda de 1/3 do seu tempo a remir e sua manutenção no regime fechado. Passado um ano, ou seja, de 26 de agosto de 2018, ou seja, 26 de agosto de 2019, Osmar, novamente na condição de boa conduta carcerária, obteve da Comissão Técnica de Classificação resultado satisfatório no exame criminológico. O que motivou a solicitar a providência cabível à Defensoria Pública, especificamente no atendimento penitenciário. Diante da situação hipotética apresentada, redige na qualidade de defensor público representante de Osmar o pleito judicial cabível ao caso e diverso do habeas corpus. Ao desenvolver a peça processual, aborde toda a matéria de direito pertinente ao caso, fundamente sua explanação na legislação cabível e no entendimento jurisprudencial consolidado pelos tribunais superiores e não crie fatos novos.
Não crie fatos novos para não individualizar a sua petição. Pessoal, tenha muito cuidado na hora de confeccionar petições práticas para não individualizar a petição de você, ou seja, para não personalizar, para não dar a entender que aquela petição é sua, porque isso é causa de anulação da petição. Certo? Então, no momento em que você cria fatos novos, você está individualizando sua petição. Se você fizer a aberração de assinar a petição com seu nome, você está individualizando sua petição. Tá? Então, tudo isso tem que se tomar muito cuidado. Primeira leitura atenta. Agora vamos fazer uma segunda leitura, marcando as teses que a gente já for vendo, as coisas importantes. Agora a gente vai escrever. 20 de agosto de 2015. Essa é a data do início do cumprimento da pena. Dá para ver o que eu estou escrevendo, Ângelo? Fica pequeno. Dá para ver, né? Data do início do cumprimento da pena. Durante manifestação política na esplanada dos ministérios, Osmar Boaventura, desempregado, malditado e incapaz, atirou uma pedra contra o policial militar Gabriel Silva, que trabalhava naquela ocasião. O ato de Osmar causou a perda completa da acuidade visual do policial militar. Isso é o que, então? Lesão corporal gravíssima. Pergunto a vocês, lesão corporal gravíssima realizada contra um agente de segurança pública no exercício da função é crime comum ou é crime hediondo? Olha só isso. Crime hediondo, a primeira pegadinha da prova. Lei 8.072 de 90 é a Lei dos Crimes Hediondos, artigo 1º, inciso 1º-A, adicionado pela Lei 13.142 de 2015. A lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, e a lesão corporal seguida de morte, artigo 129, parágrafo 3º, quando praticadas contra a autoridade ou agente descrito no artigo 142 e 144 da Constituição Federal, integrantes do sistema prisional e da Força Nacional de Segurança Pública, no exercício da função em decorrência dela ou contra seu cônjuge, companheiro ou parente consanguíneo até terceiro grau em razão dessa condição. Portanto, mais um ponto importante para a gente, essa lesão aqui, essa lesão gravíssima é crime hediondo. Crime hediondo. Muito importante para a gente fazer qualquer cálculo de direito da execução penal. Preso em flagrante, Osmar respondeu ao processo acautelado preventivamente, o que significa que, durante todo o processo, ele ficou preso, e depois de devidamente processado, foi condenado por esse crime hediondo aqui, tendo-lhe sido imposta pena privativa de liberdade de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicialmente fechado. Ora, professor, mas a pena é inferior a 8 anos, ele pode receber um regime semiaberto? Pode, se ele for reincidente, que é o caso. Olha só, o Osmar é reincidente, só que ele é reincidente em crime de furto. Então, mais uma questão interessante. Ele é reincidente comum. Ou seja, ele não é reincidente específico em crime hediondo. Osmar não é reincidente específico em crime hediondo, porque o furto é um crime comum. Então, veja que ele tem um crime comum, um crime de furto, o que lhe ocasiona a pecha da reincidência, mas, por outro lado, não é reincidência específica, porque não foi outro crime hediondo que ele praticou outrora, e sim um crime comum. Logo, ele é reincidente comum. Isso é muito importante para a gente também analisar os direitos da execução penal. Após o trânsito em julgado da sentença condenatória, o juízo sentenciante expediu carta de guia para a vara competente, convertendo a prisão provisória em definitiva. Com isso, Osmar foi transferido do Centro de Detenção Provisória para a Penitenciária do DF, localizada no Complexo Penitenciário da Papuda, sob a administração do governo distrital, e iniciou o cumprimento da pena em 27 de janeiro de 2017. Veja que ele iniciou o cumprimento da pena definitiva em 27 de janeiro de 2017, mas o início da pena para efeitos de execução penal é o primeiro dia em que ele foi preso, certo? Porque ele nunca foi solto antes, ou seja, 20 de agosto de 2015. Esse é o dia de início da pena para os efeitos de cálculo, para os efeitos do cálculo dos direitos da execução penal. Ao dar início à execução, o juiz competente analisou a folha de antecedentes penais de Osmar e verificou que a pena anteriormente imposta a ele devido à condenação pelo crime de furto havia sido integralmente cumprida, antes do cometimento do referido crime de lesão corporal gravíssima, não havendo assim penas a serem unificadas. Lembrem da aula passada, quando a gente falou de soma e unificação de penas. Se a pena já tinha sido integralmente cumprida, ou seja, não existe pena remanescente. Se não existe pena remanescente, não há por que fazer soma ou unificação de penas, tá bom? Se a gente tivesse que fazer soma ou unificação de penas, uma observação muito importante, a gente não poderia fazer o cálculo dos direitos da execução penal, como progressão de regime e livramento condicional, com base unicamente na fração
do crime hediondo. Isso é desproporcional. Veja que ele tem uma fração relativa ao crime comum, que é o crime de furto, cujas frações são, ao tempo do fato, né, 2015, 1/6, não é isso? Para o crime de furto, e por outro lado, 2/5 ou 3/5 para o crime hediondo de lesão corporal gravíssimo. Certo? Eu estou utilizando as frações antes pacote anticrime, porque como são frações que pioraram a vida do indivíduo, elas não retroagem, tá bom? Como não tem pena a ser unificado, nosso cálculo fica muito mais simples. Durante o tempo das prisões provisória e definitiva, Osmar teve bom comportamento, estudou e trabalhou como marceneiro por ter aptidão para o ofício. Em razão disso, conseguiu 270 dias de remissão de pena. Em tese, tendo esses 270 dias de remissão de pena, a gente já diminuiria 6 anos e 6 meses, que é a pena final que lhe foi aplicada, desses 270. Mas, calma. Entretanto, em 26 de agosto, corrijam aí, 26 de agosto de 2018, agentes penitenciários flagraram Osmar com um telefone celular no interior da cela. Pessoal, porte de aparelho telefônico dentro da cela constitui falta grave. Constitui falta grave. Olha o que diz a lei de execução penal. Lá no artigo 50, comete falta grave o condenado à pena privativa de liberdade que, inciso 7º, tiver em sua posse, utilizar ou fornecer aparelho telefônico de rádio ou similar que permita a comunicação com outros presos ou com o ambiente externo. Acompanhem tudo que eu estou falando no vademecum de vocês, pessoal, para vocês irem se familiarizando, tá? Então, artigo 50, inciso 7º, determina que a posse de aparelho celular na cela configura falta grave. Beleza? Isso é importante mais na frente. Então, aqui nós temos uma falta grave. O que motivou a instauração de procedimento administrativo disciplinar que resultou na determinação de isolamento do detento por 30 dias, perda de 1/3 do seu tempo a remir e sua manutenção no regime fechado. Pessoal, perda de 1/3. 1/3 vezes 270 igual a 90 dias. 270 menos 90 igual a 180 dias. Remissão total que o Osmar faz jus, 180 dias, certo? Então, a remissão a que o Osmar faz jus é 180 dias. E manutenção no regime fechado. Passado um ano, ou seja, 26 de agosto de 2019, essa é a data mais importante para a gente, 26 de agosto de 2019, Osmar, novamente na condição de boa conduta carcerária, obteve da Comissão Técnica de Classificação um resultado satisfatório do exame criminológico. Isso aqui, pessoal, são os requisitos subjetivos para qualquer pedido da execução penal. Tá? Boa conduta carcerária. Requisito subjetivo. E aí o exame criminológico? O exame criminológico é facultativo e o juiz pode determiná-lo desde que tenha fundamentos para tanto, conforme entendimento consolidado e sumulado dos tribunais superiores. Tá bom? Só que isso não é o tema central da prova, é só um tema incidental. O que o motivou a solicitar a providência cabível à Defensoria Pública, especificamente no atendimento ao penitenciário. Primeira coisa, a gente tem que saber qual é a petição que a gente vai fazer. A única coisa que a prova fala para a gente é que não é habeas corpus. Certo? A única petição que a gente sabe que não é habeas corpus. Beleza. Pergunto a vocês. Nós já estamos na fase da execução penal. A se falar em alguma petição de recurso, memoriais, resposta à acusação, mandado de segurança de qualquer tipo? Não. Nós estamos falando da fase de execução penal. Então, nós vamos pensar quais são as petições próprias da fase de execução penal. Existe alguma decisão judicial nesse momento aqui? Foi falado de alguma decisão judicial? Não. Se eu não tenho decisão judicial, não tenho por que pensar em um recurso contra essa decisão judicial, que seria o agravo em execução, o recurso próprio da fase de execução penal. Então já não falo em agravo em execução. Ou seja, pessoal, Caroline, tudo eu vou disponibilizar para vocês. Eu vou gravar e aí eu vou disponibilizar tudinho para vocês, tá bom? Inclusive o modelo que a gente fizer aqui junto, tá bom? Inclusive o padrão de resposta da prova também para vocês compararem. Eu queria que vocês realmente tentassem fazer depois sozinhos e depois comparassem com o espelho para vocês irem treinando. Porque essa prática, assim como questão discursiva, é prática. Prática, prática. Treino, treino, treino. Tá bom?
Até pedi para o Ian disponibilizar uma folha de 90 linhas para vocês fazerem. Não sei se ele disponibilizou, né? Disponibilizou, né? Tá. Então vamos lá. Qual a petição? O Osmar iniciou o cumprimento da pena em 20 de agosto de 2015. 20 de agosto de 2015. Nós estamos em que dia? 26 de agosto de 2019. Certo? 26 de agosto de 2019. Se estamos em 26 de agosto de 2019 e ele iniciou o cumprimento da pena em 20 de agosto de 2015, estamos em 26 de agosto de 2019. O Osmar começou o cumprimento da pena em 20 de agosto de 2015. Quanto tempo de pena o Osmar já cumpriu? 4 anos e 6 dias. 4 anos e 6 dias de pena é o tempo que o Osmar já cumpriu, certo? Importante destacar que a pena antes da sentença, veja que a pena definitiva só começou em 27 de janeiro de 2017, mas todo o tempo antes da prisão definitiva é contado, antes da sentença é contado em respeito à detração, tá? Todo o tempo antes da sentença é contado em respeito à detração. Vocês tinham ou têm ainda, porque nós vamos fazer juntos, que fazer menção expressa a isso, certo? Então, 4 anos e 6 dias. Vamos fazer agora cálculo. Vamos fazer cálculo. Quais são os principais benefícios, que eu não quero que vocês falem benefícios, é direito da execução penal. Benefício é o que você dá quando a mesma pessoa tem o direito ou não. Direito é quando a pessoa tem, ela pode cobrar e exigir. Logo, livramento condicional, progressão de regime, saída temporária não é benefício, é direito, certo? Porque está previsto na lei, é garantia. Ninguém fala, ele tem o benefício da ampla defesa. Alguém fala benefício da ampla defesa? Não. É o direito. Alguém fala benefício do contraditório? Não. O direito do contraditório. Então, é o direito da execução penal. Livramento condicional, progressão de regime, saída temporária, são os principais. Veja bem. Qual o regime em que o Osmar está? Regime fechado. Posso falar em saída temporária em regime fechado? Não. Saída temporária é um instituto próprio do regime semiaberto. Certo? Então, não existe saída temporária em regime fechado. Não confundam com permissão de saída. Permissão de saída é só lembrar do caso do Lula. Faleceu o irmão dele, faleceu o netinho dele, ele pediu a permissão de saída para ir ao enterro, tá? Então, se você tem que ir ao enterro de algum familiar, se você tem que sair para questões de saúde, isso é permissão de saída. Saída temporária é outra coisa, é aquela famosa saidona, que o povo bota no jornal, Natal, os bandidos estão tudo soltos. É Natal, é Dia dos Pais, os bandidos estão tudo soltos. A Suzane von Richthofen vai sair de saidão no Dia das Mães e Dia dos Pais, que absurdo. Tá? Isso é saída temporária. Veja que como ele está no regime inicial fechado, a gente já arrisca a saída temporária. Vamos ver então se é progressão de regime ou livramento condicional. Vamos ver primeiro progressão de regime. Ele já cumpriu 4 anos e 6 dias. Nós estamos diante de um fato que ocorreu em 20 de agosto de 2015. Logo, nós não vamos utilizar as frações que vieram com o pacote anticrime, pós-pacote anticrime, certo? Nós vamos utilizar as frações anteriores, pelo menos inicialmente. Então, vamos lá. Ele recebeu uma pena de 6 anos e 6 meses. Pena total, 6 anos e 6 meses. Pena total, 6 anos e 6 meses. Essa foi a pena do Osmar. Com a detração, quantos dias de detração ele teve? 180 dias. 180 dias. Então, a pena final, após a remissão, é 6 anos e 6 meses, menos 180 dias, que é a mesma coisa de 6 meses. Logo, a pena final, que vai ser utilizada por nós para os cálculos, é 6 anos. Certo? Pena final, que vai ser utilizada para todos os cálculos, é 6 anos. Beleza. Então, como a gente já descontou a remissão, a gente vai utilizar, então, a pena de 6 anos para fazer os cálculos de progressão de regime. Qual é a fração em que se enquadraria o Osmar
pelo fato de progredir de regime. O requisito objetivo da progressão de regime, qual seria? Peguem o vade-mecum aí, peguem o vade-mecum. Artigo 112, que é um artigo que fala da progressão de regime. Vamos ver se cabe progressão de regime no caso. Artigo 112. Certo? Aqui já tem as novas frações, mas eu lembro de cabeça as frações de progressão de regime em crime hediondo. Era 2/5 e 3/5, correto? 2/5 para o primário, 3/5 para o reincidente. Beleza. Pergunto a vocês. O Osmar é primário ou reincidente? Reincidente. Lá em 2015, o reincidente só progrediu de regime após o cumprimento de 3/5 da pena. Hoje, pós-pacote anticrime, nós temos um entendimento jurisprudencial diverso. Qual é? A lei agora é específica. Ela fala que a fração maior, a fração de... Deixa eu só confirmar aqui para vocês. A fração de 60% deixa claro que só se aplica a fração, ou a porcentagem de 60%, só apenas para o reincidente específico, reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Então, agora, a legislação espancou a dúvida que existia. A jurisprudência passou a entender, isso aqui é uma observação para vocês levarem para as provas, não diz respeito à nossa questão, mas a jurisprudência passou a entender que se o indivíduo for reincidente comum, ou seja, ele tem um crime de furto, por exemplo, e um crime de homicídio qualificado, a fração, a porcentagem que vai ser considerado é a do primário, certo? É esse aqui, 40% se for primário. Essa é a jurisprudência hoje, mas no tempo, lá em 2015 não tinha essa lei do pacote anticrime, logo não existia essa jurisprudência. Era 3/5. Quanto dá 6 anos? 3/5 de 6 anos. 6 vezes 3/5. 6 vezes 3, 18. 18 dividido por 5, igual a 3 anos. 5 vezes 3, 15. Sobra 3 anos. 3 anos dá para dividir por 5. Então a gente pega os 3 anos e multiplica por 12, que são a quantidade de meses. 3 vezes 12 dá 36 meses. 36 meses dividido por 5 dá 7 meses. E ainda sobra um mês. Esse mês são 30 dias. 30 dias dividido por 5, 6 dias. 3 anos, 7 meses e 6 dias. Aí você já fica ali. Beleza, ele já cumpriu, foi quanto tempo? 4 anos e 6 dias, ele já faz jus à progressão de regime, ó, porque a gente está contando aqui, 20 de agosto de 2015, mais 3 anos e 7 meses e 6 dias, dá 2018 com 7 meses, comecinho de 2019, ele já cumpriu, progressão de regime e a petição. Calma. O que aconteceu com o Osmar? Ele foi encontrado com um telefone celular no interior da cela, o que constitui falta grave. Pergunto a vocês, a falta grave tem alguma repercussão na progressão de regime? A falta grave interrompe o prazo da progressão de regime. Isso agora está expresso no artigo 112, parágrafo 6º. O cometimento de falta grave durante a execução da pena privativa de liberdade interrompe o prazo para obtenção da progressão de regime. Apesar de essa ser uma novidade do pacote anticrime, ela já era entendimento consolidado e simulado da jurisprudência. Então, por isso que não é progressão de regime. Mais uma pegadinha da prova. Não é progressão de regime. Mas aí você já faz um link. Não cabe progressão de regime. Livramento condicional é interrompido em razão de falta grave? Não. A jurisprudência tem 2 entendimentos diversos. Para a progressão de regime, a jurisprudência sempre entendeu que a prática de falta grave interrompia o prazo. Para o livramento condicional, por outro lado, a jurisprudência entende que não interrompe. Inclusive, só um instante, pessoal. Inclusive, esse entendimento é simulado. É a súmula 441 do STJ. Súmula 441 do STJ. Olha o que ele fala. A falta grave não interrompe o prazo para a obtenção de livramento condicional. Súmula 441, terceira sessão, julgada em 28 de abril de 2010. Certo? Então, automaticamente, você já pensa no livramento condicional. Vamos ver se cabe livramento condicional. Vamos lá.
O livramento condicional, pessoal, os requisitos dele estão previstos no Código Penal, a partir do artigo 83, como a gente viu lá na nossa aula de objetivas. Tá? Então vamos revisar o que a gente viu semana passada. Artigo 83, requisitos do livramento condicional. Acompanhem no Vademecum, para vocês irem se familiarizando com o Vademecum de vocês. Inclusive, vocês podem até fazer marcação, desde que não seja escrito. Pode sublinhar, pode colorir, não pode escrever. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos. Qual foi a pena que ele recebeu? 6 anos e 6 meses, logo cabe livramento condicional. Inciso 1º. Cumprido mais de 1/3 da pena se o condenado não for reincidente em crime doloso e tiver bons antecedentes. Não é nosso caso, porque aqui se refere a crime comum. Inciso 2º. Cumprido mais da metade se o condenado for reincidente em crime doloso. Também não é nosso caso, porque é crime comum. O nosso caso está lá no inciso 5º. Cumprido mais de 2/3 da pena nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico. Pergunto, o Osmar é reincidente específico? Não, porque o crime anterior era furto, e agora ele praticou um crime hediondo. Logo, ele é reincidente comum. Logo, ele faz jus ao livramento condicional, desde que ele tenha cumprido o prazo, 2/3, 2/3 da pena. Vamos fazer conta. 2/3 vezes 6 anos, que é a nossa pena, detraído o tempo dos 180 dias que ele fez jus pelo trabalho e pelo estudo. Ou, detraído não, pessoal, remido o tempo que ele fez jus pelo trabalho e pelo estudo. 2/3 de 6 anos é quanto? 12. 2 vezes 6, 12. 12 dividido por 3, 4 anos. 4 anos. Pergunta, eu começo a contar de 26 de agosto de 2018, que é o prazo que ele praticou a falta grave, ou lá do começo, do início do cumprimento da pena, 20 de agosto de 2015. Lá do início, 20 de agosto de 2015, porque a prática de falta grave não interrompe o prazo para a concessão do livramento condicional, conforme entendimento sumulado do STJ, súmula 441. Logo, Osmar faz jus ao livramento condicional. Qual é a nossa petição? Livramento condicional. Tudo isso a gente precisou fazer só para descobrir qual é a nossa petição. Porque sem saber qual é a petição, eu não sei qual é o endereçamento, eu não sei quais vão ser os fundamentos jurídicos, eu não sei quais vão ser meus pedidos. Então, a primeira coisa que você tem que saber é qual é a petição que você vai fazer. Tá? Isso vai direcionar todo o resto. Vamos agora começar a fazer a petição. Quem quiser pegar um papel e ir fazendo um roteiro, eu acho bom, porque você vai se familiarizando aí também. Primeira coisa, a gente vai fazer uma peça prática. Não dá tempo fazer esboço. Não dá tempo você fazer um esboço, lápis, depois você passar limpo, bonitinho. Não dá tempo. O que dá tempo você fazer, e até bom que faça, é um roteiro rápido, para você não esquecer as coisas principais. Qual o roteiro rápido? Endereçamento. Processo, número. Como esse processo já está em andamento, é um processo de execução penal que já está em andamento, é importante botar isso aqui, tá? Só para você situar o examinador e mostrar para ele que sabe que aqui é um processo que já começou. Qualificação e tipo de petição, aí você já pode botar assim, ó, qualificação e livramento condicional, para você não esquecer qual é a petição. Petição é livramento condicional. Primeiro, dos fatos. Algumas peças práticas, elas dispensam o relatório, dispensam a apresentação dos fatos. Essa não dispensou. Logo, você é obrigado, você tem que fazer a apresentação dos fatos. Segundo, seria dos fundamentos jurídicos, ou do direito, ou do suporte jurídico, como você preferir. Eu fui direto ao ponto, do livramento condicional. Eu quero mostrar para o examinador que eu sei qual é o cerne da questão. Eu já sei qual é o cerne da questão. Você não me pegou na pegadinha lá do progressão de regime, eu sei que é livramento. Do livramento condicional, 2.1, dos requisitos objetivos. A gente vai falar primeiro quais são os requisitos objetivos previstos em lei. 2.2, dos requisitos subjetivos. Vamos falar quais são os requisitos subjetivos previstos em lei. E 3, dos pedidos. Tem que ter muita atenção com os pedidos, porque aqui você acaba esquecendo coisinhas simples que lhe garantem pontos excelentes. E para terminar, fechamento. O que é fechamento? Local, data, defensor público. Isso é fechamento. Local, data, defensor público. Importante, pessoal. Se o enunciado não lhe dá um local e não lhe dá uma data, não invente, porque isso é individualização da petição. Bote do jeito que eu coloquei, local, vírgula, data. E embaixo, defensor ou defensora pública. Certo? Cuidado para não inventar uma data ou um local, por exemplo, Brasília, dia 17 de junho de 2021, sendo que ele não lhe falou nada no enunciado. Cuidado. Aí você está
nesse caso, você está individualizando a sua petição, e pode ter ela no lado, certo? Beleza. Esse é nosso roteiro. Todo mundo deu tempo de fazer o roteirinho aí? Então, vamos começar a fazer a petição. Vamos lá. Qual é o endereçamento? Dá para ver o que eu digitar aqui, dá? Ó, dá para ver? Dá, né? Pronto. Duas opções de endereçamento. Primeira opção. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Tananã, Vara de Execuções Penais da comarca de Tananã. Veja que eu estou generalizando, porque eu quero que isso sirva de modelo para vocês para qualquer prova de defensoria pública. Na prova do Distrito Federal, não é comarca, porque Brasília não é comarca. Brasília é circunscrição judicial. Então, lá o correto era: excelentíssimo senhor juiz de direito da Tananã, Vara de Execuções Penais da circunscrição judicial de Brasília. Mas eu quero deixar mais genérico para vocês poderem utilizar esse modelo para qualquer estudo. Segunda opção, essa é a que eu utilizo na prática, tem por base o novo Código de Processo Civil, que instituiu essa forma de endereçamento: ao juízo de direito da Tananã, Vara de Execuções Penais da comarca de Tananã, certo? As duas formas estão, a meu ver, corretas. A segunda é a forma mais correta para as petições cíveis, porque é assim que o Código de Processo Civil diz que o endereçamento deve ser. E a primeira é a mais utilizada de forma tradicional. Então, se você não quiser correr risco, o examinador pode ser Caxias, pode ser muito tradicional, vai com a primeira. Vai com a primeira na petição criminal, tá bom? Mas se você achar que não, que isso aí é besteira, que o código, você tem o fundamento do Código de Processo Civil, vai com a segunda. Eu prefiro a segunda na minha prática como defensor público. Por quê? Porque eu não estou direcionando a petição para um juiz. Pode ser que o juiz ele promova, remova, esteja de férias, esteja de licença. Eu estou direcionando para o juízo. É quem estiver lá no lugar dele, tá bom? Eu prefiro assim, na minha prática. Beleza. Fizemos o endereçamento. Processo número, não individualize. Não invente um número. É processo número 2 pontos. Ponto. É isso. Processo número 2 pontos. Não individualize. Pode falar, Ângela. Vou só te perguntar uma coisa. À vontade. Quando a gente está fazendo a peça lá na prova, não pula linha nada, segue corridão o texto? Você vai ter que fazer um cálculo de linhas. Eu nunca gostei de fazer texto corrido porque me parece feio. Me parece feio. Eu sempre pulei linha. Se você achar que não dá de jeito nenhum, que vai ficar faltando pedido, porque você vai, fatalmente, se você perder linha, você vai faltar pedido. E pedido é um ponto besta de perder. Porque muitas vezes você já fez todo o mérito ali, você já sabe qual é o pedido, se você apresentou os fundamentos. Então não vai perder os pedidos. Você vai ter que ver, Ângela, treino. Tá, Eu não consigo utilizar as linhas, eu não vou utilizar todas as linhas. Pula uma linha direitinho para ficar bonitinho. Eu vou ter que utilizar todas as linhas. Faz corrido. Mas para efeito de identificação de prova, não tem problema. Nenhum problema. Tá bom, tá, beleza. Essa era a dúvida. Certo. Então vamos lá. Qual é a qualificação do nosso assistido? Vamos lá. Osmar Boaventura. Outra coisa, você pode escrever na prova tanto em letra maiúscula, tá? Tanto em caixa alta, como pode escrever cursiva mesmo, como você preferir. Tem gente que tem a letra muito feia e gosta de escrever em letra alta, em letra maiúscula, caixa alta. Isso não individualiza a sua prova. Tá bom? Eu vou botar aqui em letra maiúscula para ficar mais fácil para vocês visualizar. Osmar Boaventura, já qualificado nos autos, não perca seu tempo com isso aqui, ó. Desempregado, maior de idade, capaz. Se você quiser botar, bote, mas não perca linhas por causa disso aqui, porque ele já está sendo processado. Então, ele já está qualificado nos autos. Já qualificado nos autos, representado pela Defensoria Pública Estadual de Tananã. Certo? Se fosse lá em Brasília, como era? Representado pela Defensoria Pública do Distrito Federal. Mas eu vou botar a genérica para servir esse modelo para qualquer prova. Representado pela Defensoria Pública Estadual de Tananã, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o livramento condicional, é a nossa petição, certo? Então aqui já se você errar a petição, muitas vezes você já zera a prova. Então o principal é saber qual é a petição, porque todo o resto vai depender disso.
requerer o livramento condicional com base nos artigos. Quais são? Vamos lá. Primeiro, no Código Penal, 83 e S ponto é seguintes. Só que aqui a gente é esperto, a gente não perde linha com besteira. Artigos 83 e S ponto, vírgula, CP. Então você não tem que botar. Artigo 83 e seguintes do Código Penal. Pessoal, isso aqui não parece fazer diferença, mas faz muita diferença na hora da prova você economizar isso aqui, de espaço de linha. Com base nos artigos 83 e S ponto do Código Penal, combinados com C/C, vamos lá, combinados com C/C, vamos lá na execução penal. Lei de execução penal, Lei 7.210, onde está o livramento condicional? Pega o vade-mecum, vai se acostumando, pega o vade-mecum. Livramento condicional está a partir do artigo 131. 131. Então vamos lá, artigo 131, o livramento condicional poderá ser concedido pelo juiz da execução, presentes os requisitos dos artigos 83, veja que ele mesmo faz remissão para o Código Penal. E incisos e parágrafos únicos do Código Penal, ouvido o Ministério Público e Conselho Penitenciário. Logo, aqui na petição você bota combinado com artigos 131 e S ponto, ou seja, e seguintes da LEP, tá? Ou só LEP, Lei de Execuções Penais, certo? Também é mais uma forma de você ganhar espaço, que pode fazer diferença lá no final. Pelas razões a seguir apresentadas. Pessoal, por incrível que pareça, isso aqui já é 2 pontos na prova. Qualificação e indicação da petição correta com seus fundamentos básicos. Isso aqui já é 2 pontos na prova lá no espelho. Nós vamos ver no final o espelho e vocês vão ver como isso aqui gera 2 pontos. 2 pontos, só essa besteira. O endereçamento era mais 2 pontos. Olha que 2 pontos garantidos. Por isso que vocês não podem perder ponto com essa besteira. Por quê? Porque um fundamento ou outro você vai esquecer. Um dispositivo ou outro da lei você acaba esquecendo. Uma jurisprudência ou outro você esquece. Essas são formalidades, você aprende na prática de tanto você treinar. Então você não pode errar essas formalidades, certo? Vamos lá, dos fatos. O assistido foi condenado à pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado, pela prática do crime de lesão corporal gravíssima contra agente de segurança pública no exercício de sua função. Artigo 129, vamos lá no Código Penal. Pega o Código Penal. Se familiariza com o teu vade-mecum. Pega o Código Penal. Artigo 129. Artigo 129. Lesão corporal gravíssima, parágrafo 2º. Artigo 129, parágrafo 2º. E o que foi? Ele perdeu totalmente a visão. O que é isso? Perda ou inutilização de membro, sentido ou função. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3º. Vamos lá. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3º. E aqui a gente tem uma primeira informação que poderia passar despercebida se você não lembrasse do fato de ser crime hediondo. Que configura crime hediondo nos termos do artigo. Vamos lá para a lei do crime hediondo. Pega aí. Lei 8.072. Pessoal, não dá tempo você ir no índice de remissão, procurar qual é a lei. Essas leis que caem mais, por exemplo, lei de crime hediondo é uma das 3 leis especiais que mais caem, então você precisa saber qual é, 8.072. Já tem que estar, na verdade, marcado com um post-it essa lei. Para você só fazer lá, vai lá no post-it, levanta, já está na lei 8.072. Da mesma forma, lei de drogas, você não vai procurar. Você vai pegar 11.343 de 2006, já está com um post-it lá, você levanta o post-it. Certo? Lei de Maria da Penha, já está lá, post-it, levanta, facilite sua vida, ganhe tempo. Certo? Qual é? Artigo 1º, inciso 1º-A. Lesão corporal, são considerados hediondos. Lesão corporal dolosa de natureza gravíssima, artigo 129, parágrafo 2º, quando praticados contra a autoridade de agente
de segurança pública, integrante do sistema prisional e Força Nacional de Segurança Pública no exercício da função, certo? Então, que configura crime hediondo nos termos do artigo 1º, inciso 1º-A, Lei 8.072 de 90, certo? O assistido foi condenado a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática de crime de lesão corporal gravíssima contra agente de segurança pública no exercício de sua função, que configura crime hediondo nos termos do artigo 1º-A, Lei 8.072 de 90. Acabou? Não. Ainda temos fatos importantes para serem relatados. Isso aqui é só o referente ao processo. Só referente ao processo criminal. Agora vamos para a fase de execução penal, certo? Beleza. No curso da execução penal, o apenado fez jus a 270 dias de remissão. Ponto. Eu gosto muito de frases curtas e objetivas. Eu acho que a melhor forma de você escrever uma petição é não enrolar muito, não fazer frases longas, alongando artificialmente as suas frases com gerúndios, por exemplo, sendo que não é elegante. Troque o sendo que por de forma que, de modo que, de maneira que, razão pela qual, certo? Então, ou melhor, bote um ponto e comece outra frase. No curso da execução penal, o apenado fez jus a 270 dias de remissão de pena. No entanto, vamos ver qual foi o dia da falta grave. No entanto, em 26 de agosto de 2018, em 26 de agosto de 2018, ele foi flagrado na posse de aparelho telefônico dentro de sua cela, o que resultou na cominação da perda de 1/3 dos dias remidos. Por conseguinte, restaram-lhe 180 dias de remissão. Professor Mário, aí não precisa colocar, tipo, 1/3 de dias remidos, artigo tal. Falta grave, artigo tal. Não precisa pôr? Olha, Ângela, como aqui nós estamos apenas apresentando os fatos, certo? Não vai ter essa necessidade, porque o cerne da questão não é esse, certo? Inclusive, esses dispositivos não estão previstos lá no espelho, certo? No entanto, se você quiser colocar, ótimo, seu texto fica mais fundamentado ainda, você não quer correr o risco de estar no espelho, ótimo, pode colocar, não tem problema, não vai perder ponto por isso não. É porque essa falta grave, ela não teve, não é questão principal do tema, por isso que eu não coloquei, tá bom? E mais, essa perda de 1/3 dos dias remidos já foi dada pelo enunciado, não foi presunção da lei. Se eu tivesse presumido pela lei, aí eu tinha que botar o dispositivo pelo qual eu presumi. Por conseguinte, restaram-lhe 180 dias de remissão. Destarte, considerando a data inicial de cumprimento da pena, qual é? A data em que ele foi preso em flagrante. 20 de agosto de 2015. É de se reconhecer que o reeducando, eu não gosto desse termo, mas ele é correto. Reeducando é um termo que você pode utilizar para não ficar repetindo apenado, não ficar repetindo assistido, certo? Ninguém se educa na prisão, pessoal, isso é mito. A prisão só ensina você a sobreviver na prisão. No máximo, ele piora na escala de criminalidade. Ninguém se reeduca na prisão, não. É de se reconhecer que o reeducando, numa prova oral, eu não falaria reeducando, por exemplo, de defensoria pública. É de se reconhecer que o reeducando já cumpriu mais de 4 anos de pena. Isso significa que ele já faz jus ao livramento condicional, como se demonstra a seguir. Pronto, pessoal. Em regra, eu recomendaria que vocês utilizassem no máximo 1 parágrafo ou 2 parágrafos na descrição dos fatos.
Acontece que nessa prova em específico, os fatos foram bem debatidos, tá? No espelho foram bem considerados. Não bastasse isso, é uma petição com poucos fundamentos jurídicos. Então, você pode se dar ao luxo de gastar um pouco mais de linha na descrição dos fatos, fazer uma descrição mais minuciosa, mais cuidadosa, certo? Professor, como é que eu vou saber? Você vai ter que treinar e vai ter que ter o feeling ali. Quantos fundamentos jurídicos eu tenho aqui? Mas tem 10 nulidades para alegar. Dá para eu aprofundar nos fatos? Óbvio que não. Você vai fazer um parágrafo de fatos, certo? Senão você vai perder linha. Agora, aqui nós temos poucos fundamentos jurídicos. Então, dá para eu fazer uma descrição mais minuciosa dos fatos, tá certo? Por isso que eu gastei 3 parágrafos. Vamos começar agora o fundamento jurídico do livramento condicional dos requisitos objetivos. Vamos lá para a lei. Pega aí teu vadimento. Quais são os requisitos do livramento condicional? Eles estão previstos no artigo 83 do Código Penal. O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado à pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 anos, desde que cumpridos mais de 2/3 da pena no caso de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza. Certo? Então, nós temos aí, o nosso fundamento é o artigo 83, inciso 5º. Com base no artigo 83, inciso 5º, CP, base no artigo 83, inciso 5º CP, para economizar a linha, faz jus ao livramento condicional o condenado por crime hediondo que cumpre mais de 2/3 da pena, desde que não seja reincidente em crime hediondo. Ponto. Com base no artigo 83, inciso 5º CP, faz jus ao livramento condicional o condenado por crime hediondo que cumpre mais de 2/3 da pena, desde que não seja reincidente em crime hediondo. Esse é o requisito objetivo do Instituto do Livramento Condicional. Pois bem, o apenado iniciou o cumprimento de pena já narrou aqui, só pegar, 20 de agosto de 2015. Dessa forma, considerando-se a detração e a remissão de 180 dias, certo? Isso a gente já narrou. Considerando-se a detração e a remissão de 180 dias, o assistido já cumpriu mais de 4 anos de pena. Ora, os 2/3, melhor, a fração de 2/3 prevista em lei consiste de 2/3 prevista em lei sob a pena de 6 anos, consiste em 4 anos, ou resulta em 4 anos. Portanto, Osmar já cumpriu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. Pois bem, o apenado iniciou o cumprimento de pena em 20 de agosto de 2015. Ponto. Dessa forma, considerando-se a detração e a remissão de 180 dias, o assistido já cumpriu mais de 4 anos de pena. Ora, a fração de 2/3 prevista em lei sob a pena de 6 anos resulta em 4 anos. Portanto, Osmar já cumpriu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. Vamos ver se temos mais algum requisito objetivo. Parágrafo único. Para o condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento fica também subordinada à constatação de condições pessoais. Isso aqui é requisito subjetivo, condições pessoais. Aqui a gente vai ver lá na parte do exame criminológico. Artigo 84, soma de penas, não nos interessa. 85, especificação das condições. Vamos falar mais para frente.
Então vamos lá para a lei de execução penal. O que o artigo 131 fala? O livramento condicional pode ser, acompanhe pelo seu vade-mecum. O livramento condicional pode ser concedido pelo juiz da execução, presente os requisitos do artigo 83. O requisito do artigo 83 a gente já viu. Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. Então, que já fala das condições, certo? Então, em requisito. Em suma, qual é o requisito objetivo? É o cumprimento da pena, certo? Só que a gente tem que botar uma informação muito importante aqui em relação ao início do cumprimento da pena, tá? Vamos lá. De se notar que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, conforme entendimento enunciado na súmula 441 do STJ. Por gentileza, vejam para mim aí no vade-mecum de vocês, se lá no artigo 83 do Código Penal ou no artigo 131 da Lei de Execução Penal consta remissão expressa à súmula 441 do STJ. Consta, né, Ângelo? Certo. Então, olha só. Você não é obrigado a decorar número de súmula. Você não é obrigado a decorar número de súmula. No entanto, existem provas que exigem a menção expressa à súmula. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho como decorar. Utilize seu vade-mecum. Utilize o seu vade-mecum. Saiba, por isso que você tem que estar familiarizado com o seu vade-mecum, pessoal. Olha só, no vade-mecum tem várias remissões à súmula. A questão é, mas eu não sei se essa súmula se refere ao livramento condicional, por isso que você tem que se familiarizar com o seu vade-mecum. Você tem que saber, você está treinando lá, fazendo uma questão prática, e você se depara com uma questão de livramento condicional, ou você está fazendo uma questão discursiva sobre livramento condicional, tenha curiosidade de ver ali qual é a súmula, leia a súmula, e aí você pode começar a utilizar essa súmula. A súmula 441 do STJ é uma súmula de incidência muito comum, a questão da não interrupção do prazo para livramento condicional em razão da prática de falta grave, certo? Então, constava expressamente no espelho da prova da Defensoria DF, certo? Dava para saber pelo vade-mecum? Dava, desde que você estivesse familiarizado. Mas aqui tinha duas súmulas, tinha 715 e tinha 441, então não dá para ir só pela lógica também, né? Esse é o problema. E lá no 131 da Lei de Execução Penal? Deixa eu ver, peraí. Leque. 131. Aqui só tinha 441. Só a 441. Qual é a outra súmula aí, Ângela, que você falou? A 715, daí no artigo 83, a 715 do STF. É aquela que fala do cumprimento provisório. Dos 30 anos. Nem importava para o caso. Professor, eu não tenho confiança se essa é a súmula correta. Beleza. Conforme entendimento sumulado do STJ. Ponto. Para você não se arriscar demais. Conforme entendimento sumulado do STJ. Sabendo que, nesse caso, nessa prova, você não pontuaria em cheio. Ao invés de receber 2 pontos por essa informação, você receberia 1 ponto. Tá bom? Mas é melhor do que 0, porque você errar a súmula. Então, se você não tem confiança, entendimento sumulado. Mas quando você já está numa segunda fase, que você vai fazer 1000 peças para treinar, aí você já vai saber que para o livramento condicional é a 441, que para progressão vai ter a outra, que fala que regride, não é? Porque daí vai treinar. Isso. É o ideal. O ideal é você já estar calibrado ali, acostumado com esse tipo de coisa. Pessoal, temos mais algum requisito objetivo? Eu acredito que não. Vamos reler. Com base no artigo 83, inciso 5º. Só para terminar aqui. Portanto, o prazo inicial de contagem do livramento condicional é, de fato, a data da prisão em flagrante, 20 de agosto de 2015. Com base no artigo 83, inciso 5º do Código Penal, faz juiz ao livramento condicional o condenado por crime hediondo que cumpre mais de 2/3 da pena, desde que não seja reincidente em crime hediondo. Esse é o requisito objetivo do Instituto Livramento Condicional. Pois bem, o apenado iniciou o cumprimento da pena em 20 de agosto de 2015. Dessa forma, considerando-se a detração e a remissão de 180 dias, o assistido já cumpriu mais de 4 anos de pena,
Ora, a fração de 2/3 prevista em lei sob a pena de 6 anos resulta em 4 anos. Portanto, o Osmar já cumpriu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. De se notar que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, conforme o entendimento enunciado na súmula 441 do STJ. Ou, não tenho confiança, ou, conforme entendimento sumulado. Não tem confiança? Garante ter um ponto. Não te arrisca demais se você não tem certeza. Portanto, o prazo inicial de contagem do livramento condicional é, de fato, a data da prisão em flagrante, 20 de agosto de 2015. Requisito objetivo, estamos satisfeitos. Vamos, então, para os requisitos subjetivos. Quais são os requisitos subjetivos? Vamos lá para o artigo 83. Artigo 83 do Código Penal. Inciso 3º. Comprovado. Letra A. Bom comportamento durante a execução da pena. Veja que tudo isso foi acrescentado depois do pacote anticrime. Tá? E, na verdade, não existia toda essa definição aí, não, viu? Era, se eu não me engano, era uma coisa só, e não falava no prazo de 12 meses, tá certo? Então, comprovado, bom comportamento durante a execução da pena. Esse não cometimento de falta grave nos últimos 12 meses é novidade, não tinha isso. O bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído, e a aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto. Não só isso, mas, parágrafo único, condenado por crime doloso cometido com violência ou grave ameaça à pessoa. É o nosso caso. Lembre que o Osmar foi condenado por lesão corporal gravíssima. Tá? Então, ele incorre justamente no artigo 83, parágrafo único. Cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento fica também subordinado à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Observação. Isso aqui é um exercício de futurologia. Você vai chegar numa questão discursiva, ou vai chegar numa questão oral de defensoria pública, você tem que tacar o pau num parágrafo único desse. Primeiro porque nenhum psicólogo ou psiquiatra do mundo consegue dizer se uma pessoa vai voltar a delinquir ou não. Isso não existe, pessoal. Isso aí, na verdade, é previsão, é adivinho. Tá? É um oráculo que está dizendo ali. Não existe como. Nesse sentido, existia, inclusive, enunciado do Conselho de Psiquiatria ou de Psicologia, não sei ao certo, que falava que o psicólogo ou psiquiatra não podia fazer exame criminológico, porque não tinha aptidão para dizer se uma pessoa pode ou não voltar a delinquir. No entanto, esse enunciado, o Ministério Público Federal entrou na Justiça para derrubar esse enunciado e conseguiu, tá bom? Para revogar esse enunciado. Mas, de qualquer forma, fica aí a crítica que vocês devem lembrar de fazer numa questão discursiva, não é uma questão de peça prática, normalmente não cabe espaço para isso. Numa questão discursiva que foque nisso, que foque em exame criminológico para você poder criticar, ou numa prova oral, que aí você tem bem mais liberdade, tá bom? Próxima semana a gente vai ver na prova oral como é. Dos requisitos subjetivos. Além do requisito objetivo, o artigo, olha só que eu sempre estou fazendo remissão aos dispositivos legais. Nunca esqueçam de fazer a remissão aos dispositivos legais, porque eles estão previstos no espelho, tá? O artigo 83, inciso 3º e parágrafo único, CP, prevê os requisitos subjetivos para concessão do livramento condicional. De acordo com os dispositivos, o apenado deve apresentar bom comportamento carcerário, ou boa conduta carcerária, bom comportamento carcerário, e vamos lá na lei. Constatação das condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir. E um último que eu esqueci de falar, mas a gente fala agora. Olha o inciso 4º. Tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, dano causado pela infração. Certo? Então, reparação do dano. Então, aqui, 83, inciso 3º, 4º e parágrafo único. Bem como
a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Pois bem, Osmar apresenta. Como é que o enunciado fala? Boa conduta carcerária. Osmar novamente na condição de boa conduta carcerária. Osmar apresenta boa conduta carcerária a questão do exame criminológico. E ainda obteve da Comissão Técnica de Classificação resultado satisfatório no exame criminológico. E ainda obteve resultado favorável no exame criminológico. Quanto à reparação do dano, constata-se que é impossível de se realizar, razão pela qual deve ser dispensada com base na previsão legal. A gente já falou para ela, mas não custa reforçar. Artigo 83, inciso 4º, CP. Certo? Beleza. Vamos lá. Além do requisito objetivo, o artigo 83, inciso 3º, 4º e parágrafo único do Código Penal prevê os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional. De acordo com os dispositivos, o apenado deve apresentar bom comportamento carcerário, constatação das condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir, bem como a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Pois bem, Osmar apresenta boa conduta carcerária e ainda obteve resultado favorável no exame criminológico. Quanto à reparação do dano, constata-se que é impossível de se realizar, razão pela qual deve ser dispensada com base na previsão legal. Por que é impossível de realizar? Porque o agente perdeu a visão. Tá? Então, é uma lesão permanente, né? Não tem como se... É uma perda da função. Veja que a gravidade da perda da função já foi sopesada lá na aplicação da pena. Certo? Já foi sopesada lá na aplicação da pena. Logo, ele não pode ser punido de novo por isso. Vamos ver no enunciado se tem mais alguma questão importante. Passado um ano, Osmar, novamente na condição de boa conduta carcerária, obteve da Comissão Técnica de Classificação resultado satisfatório no exame criminológico, o que o motivou a solicitar a providência cabível da Defensoria Pública. Nossas anotações: cálculo de pena, data do pedido, cálculo, remissão. Isso que eu estou mostrando para vocês como a gente faz na prova. A gente volta no enunciado e vê quais são as teses que a gente falou para ver se a gente não está esquecendo de nada. Incidente comum, não incidente específico, a gente falou também. Lesão corporal gravíssima, é crime hediondo, a gente deixou claro que é crime hediondo. Que também, data do início do cumprimento da pena, a gente ainda falou que se aplica a súmula 441 do STJ. Aparentemente, nossas teses que a gente foi destrinchando ali na leitura do enunciado estão presentes. Então, vamos concluir. Portanto, é forçoso reconhecer que o assistido preenche tanto os requisitos objetivos como subjetivos para concessão do direito ao livramento condicional na forma da lei. Pronto, pessoal. Veja que eu peguei essa petição porque ela é uma petição com poucos fundamentos jurídicos. Na verdade, a gente utilizou basicamente a lei, então você já vai se acostumando aí a ficar fazendo a pesquisa na lei, e um entendimento jurisprudencial. A súmula 441 ainda é um entendimento pacífico, né, um entendimento consolidado. Então, é um primeiro passo. Próxima vez que a gente fizer uma petição, aí nós vamos pegar pesado. Tá bom? Mas agora, para vocês irem se acostumando a ter esse costume de pegar o vadimédico, fazer a consulta. Ah, mas acabou? Não. Agora nós vamos para os pedidos, que é normalmente onde a gente observa a maior deficiência. Vamos lá, como a gente faz os pedidos? Diante do exposto, requer-se primeiro pedido principal. Vamos lá na lei. Lei de execução penal. O livramento condicional pode ser concedido pela juiz de execução penal, presente no exercício do artigo 83, inciso do parágrafo 1 do Código Penal, ouvido o Ministério Público, Conselho Penitenciário. Então, vamos lá. A concessão do livramento condicional
com base no artigo 131 da LEP e 83 IS.CP, certo? Segundo pedido. Veja o que fala o final do artigo 131. Oitiva do Ministério Público, tá? Qualquer pedido da execução penal, você vai pedir a oitiva do Ministério Público, certo? Ele sempre tem que dar parecer. A oitiva do Ministério Público, como determina o artigo 131 LEP. E aí, professor? Diga, Fábio. Nesse caso do artigo 83, a não especificação do inciso, no caso o quinto, eu incorro a possibilidade de perder alguma pontuação, ou eles consideram só pelo fato de eu ter citado o 83 ponto seguinte, ponto F? A nossa principal remissão foi lá nos fundamentos jurídicos. Foi lá nos fundamentos, né? Isso, olha só. Vem aqui, Beleza. 83, Aí foi especificado. inciso 5º, aqui, né? Uhum. Mas, Fábio, não custa nada você colocar. Por que eu não botei especificamente o 5º aqui? Porque não é só o 5º. Na verdade, a gente utilizou o 5º, o 4º, o parágrafo único, o 3º, né? Então, eu botei Como já foi especificado lá em cima, eu incluo tudo, não é? Beleza, obrigado. Nada. O que mais que fala o 131? Ouvidos o Ministério Público e o Conselho Penitenciário. Pessoal, aqui você precisava saber um pouquinho mais de livramento condicional. Olha só, antigamente se exigia realmente, a lei está falhando aqui, se exigia não só a oitiva do Ministério Público, mas também do Conselho Penitenciário para a concessão do livramento condicional. O que foi que aconteceu? Abra aí sua lei de execução penal, no artigo 70, salvo engano, deixa eu confirmar bem aqui, que fala justamente sobre o Conselho Penitenciário. Isso. É o capítulo 5 da Lei de Execução Penal, artigos 69 e 70. Abre aí no artigo 70 da Lei de Execução Penal. Olha o que fala. Incube ao Conselho Penitenciário, inciso 1º, emitir parecer sobre livramento condicional, induto e comutação de pena. Como é que está aí? Riscado. Não está arriscado? O novo inciso 1º é emitir parecer sobre induto e comutação de pena, excetuada a hipótese de pedido de induto com base no estado de saúde do preso. Pessoal, ou seja, não se exige mais parecer ou oitiva do Conselho Penitenciário para concessão do livramento condicional. Coloque essa observação aí no seu material, porque isso ainda hoje cai em prova. Não se exige mais parecer do Conselho Penitenciário sobre livramento condicional. Então, como é que a gente bota lá na petição? C. A dispensa da oitiva do Conselho Penitenciário, haja vista a alteração do artigo 70, inciso 1º, LEP, pela lei, qual foi a lei? Pela lei 10.792 de 2003. Pela lei 10.702 de 2003. Certo? Nós vamos falar de livramento condicional, sempre lembre dessa questão aqui do Conselho Penitenciário, ainda é pegadinha, por quê? Porque o artigo 70 expressa que não precisa mais, e por outro lado o artigo 131, por atecnia, por falha do legislador, ainda prevê essa exigência, quando na verdade não há mais essa exigência, tá bom? Então se você quiser, você pode fazer isso. No seu vadimeco você pode fazer um risquinho em Conselho Penitenciário, como se você estivesse riscando mesmo a lei. Isso não é marcação de vadimeco, tá bom? E aí você vai lembrar, quando você fizer a questão de livramento condicional, você vai lembrar dessa questão do Conselho Penitenciário. Beleza. O que mais? Artigo 132. Deferido o pedido, o juiz especificará as condições a que fica subordinado o livramento. O parágrafo 1º fala das condições obrigatórias e o parágrafo 2º das condições facultativas. Então a gente bota. Cadê? O apenado se compromete a cumprir todas as condições legais previstas no artigo 132, Lei de Execução Penal. Precisa botar isso, pessoal? Professor, precisa. Tá? Você precisa deixar claro que ele vai se adequar às condições. Isso é como se fosse um requisito também do livramento condicional. É o compromisso que ele precisa fazer de cumprir as condições legais, tá? Tanto as obrigatórias como as facultativas. As condições legais, então eu vou até botar isso. Obrigatórias e facultativas, previstas no artigo 132 da Lei de Execução Penal. Continuemos. Artigo 133.
Se for permitido ao liberado residir fora da comarca, não importa. Artigo 134. O liberado será advertido da obrigação de apresentar-se imediatamente às autoridades, também não. 135. Reformada a sentença denegatória de livramento, também não. 136. Essa é importante. Concedido o benefício, será expedido carta de livramento com a cópia integral da sentença em 2 vias, remetendo-se uma autoridade administrativa incumbida da execução e outra ao Conselho Penitenciário. Como é que eu faço esse pedido? A expedição da carta de livramento nos termos do artigo 136 LEP. O que mais? Vamos continuar lá no dispositivo. 137. A cerimônia do livramento será realizada solenemente, isso é bem importante, pessoal, no dia marcado pelo presidente do Conselho Penitenciário, no estabelecimento onde está sendo cumprida a pena, observando-se o seguinte. Então, vamos lá. Letra F. A designação de data para a cerimônia do livramento condicional com base no artigo 137 LEP. Próximo. Tem mais? Tem. 138. Ao sair o liberado do estabelecimento penal, ser-lhe-á entregue, além do saldo de seu pecúlio que lhe pertenceu, uma caderneta que exibirá a autoridade administrativa sempre que lhe for exigida. Então, próximo pedido. A devolução ao apenado do saldo de seu pecúlio e de seus bens, conforme artigo 138, Lei de Execução Penal. Continuar lá. 139. A observação cautelar e a proteção... Não. 140. A revogação do livramento, não. Já estamos falando de revogação. Não é o caso aqui. Beleza. Acabou? Não. Você está fazendo prova para a Defensoria Pública. Pedido que você sempre tem que fazer em prova de Defensoria Pública. A concessão da justiça gratuita nos termos do artigo 98 e seguintes CPC. Acabou? Não. Pedido que você sempre tem que fazer em prova de Defensoria Pública. A observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública do Estado, máximo, a dispensa de procuração. Se você estiver fazendo prova para a Defensoria Pública, a lei que você mais vai utilizar é essa aqui, Lei Complementar 8094, que é a nossa lei institucional, tá? E essa lei prevê todas as nossas prerrogativas, assim como nossos deveres, impedimentos, etc. Lá no artigo 128, a gente trata das prerrogativas dos defensores públicos estaduais. 128. São prerrogativas dos membros da Defensoria Pública do Estado. Inciso 1º. Receber, inclusive quando necessário, mediante a entrega dos autos com vista, intimação pessoal em qualquer processo e grau de jurisdição ou instância administrativa, contando-se-lhes em dobro todos os prazos. Isso é importante. Mas o primeiro que a gente falou foi a dispensa de procuração, que está no inciso 11. Representar a parte em feito administrativo ou judicial, independentemente de mandato, ressalvados os casos para os quais a lei exige poderes especiais. Vamos lá. Dispensa de procuração, artigo 128, inciso 11, Lei Complementar 8094. Cuidado. Se você estiver fazendo uma prova para a Defensoria Pública Estadual, não basta colocar esse dispositivo aqui. Você precisa também colocar o dispositivo específico da lei do Estado. Porque todo Estado vai ter uma lei complementar da Defensoria Pública lá no estadual, específica. Então, você vai ter que fazer remissão à prerrogativa, ao dispositivo legal da Lei Complementar 8094 e ao dispositivo legal da lei estadual. Então, máxima dispensa de procuração e a intimação pessoal com vista dos autos e contagem de todos os prazos em dobro. Artigo 128, inciso 1º. Lei Complementar
8094. Agora sim nós encerramos nossos pedidos. Pessoal, esses pedidos aqui são aquele famoso ponto de graça. Você não precisa analisar a petição para saber se é ou não o caso, como é que eu devo. Não, você vai decorar isso aqui. Você vai utilizar em toda petição de defensoria pública. Toda petição de defensoria pública você vai utilizar isso aqui. Então você precisa decorar mesmo. Você vai estar martelado na sua cabeça com tanto treino. Fechamento. Local, vírgula, data. Veja que a prova, o enunciado não nos diz local e nem nos diz a data. Alguns enunciados vão dizer, principalmente quando é recurso ou peça com prazo, veja que a petição de livramento condicional não tem prazo. Então, isso pode ser feito a qualquer momento. Mas quando for petição com prazo, normalmente vai falar, date a petição no último dia útil apto da tempestividade. Tá? No último dia tempestivo, no último dia de sua interposição. Certo? Para saber se você realmente pegou a questão da tempestividade. Local, data, defensor público. Finalizado, pessoal. Vamos reler. Reler você relê a petição quando você termina. Porque aí você tira qualquer errinho besta ou qualquer desatenção, você corrige agora. Se você tiver um errinho besta, você abre um parênteses e risca. Você não borra a prova, você abre parênteses e faz assim, ó. Abre parênteses e risca. Certo? Esse é o correto. Pronto, assim você não borra a sua prova. Então aqui, nesse momento, você consegue eliminar esse tipo de erro. Então vamos lá. Excelentíssimo senhor juiz de direito da Tananã, Vara de Execuções Penais da Comarca de Tananã. Processo número Osmar Boaventura, já qualificado nos autos, representado pela Defensoria Pública Estadual de Tananã, vem respeitosamente perante Vossa Excelência requerer o livramento condicional com base nos artigos 83 e seguintes do Código Penal, combinado com artigos 131 e seguintes da Lei de Execução Penal, pelas razões a seguir apresentadas. Dos fatos. O assistido foi condenado a pena de 6 anos e 6 meses de reclusão em regime inicial fechado pela prática do crime de lesão corporal gravíssima contra o agente de segurança pública no exercício de sua função. Artigo 129, parágrafo 2º, inciso 3º. Que configura crime hediondo, nos termos do artigo 1º, inciso 1º, a linha A, Lei 8.072 de 90. No curso da execução penal, o apenado fez jus a 270 dias de remissão. No entanto, em 26 de agosto de 2018, ele foi flagrado na posse de aparelho telefônico dentro de sua cela, o que resultou na combinação da perda de 1/3 dos dias remidos. Por conseguinte, restaram-lhe 180 dias de remissão. Destarte, considerando a data inicial de cumprimento da pena, 20 de agosto de 2015, é de se reconhecer que o reeducando já cumpriu mais de 4 anos de pena. Isso significa que ele já faz uso ao livramento condicional, como se demonstra a seguir. Do livramento condicional dos requisitos objetivos. Com base no artigo 83, inciso 5º do Código Penal, faz jus ao livramento condicional o condenado por crime hediondo que cumpre mais de 2/3 da pena, desde que não seja reincidente a crime hediondo. Esse é o requisito objetivo do Instituto de Livramento Condicional. Pois bem, o apenado iniciou o cumprimento da pena em 20 de agosto de 2015. Dessa forma, considerando-se a detração e a remissão de 180 dias, o assistido já cumpriu mais de 4 anos de pena. Ora, a fração de 2/3 previstas em lei sobre a pena de 6 anos resulta em 4 anos. Portanto, o Osmar já cumpriu o requisito objetivo para a concessão do livramento condicional. De se notar que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a obtenção do livramento condicional, conforme o entendimento enunciado na súmula 441 do STJ, ou se você não estiver confiante, conforme o entendimento simulado. Portanto, o prazo inicial de contagem do livramento condicional é, de fato, a data da prisão em flagrante, 20 de agosto de 2015. Dos requisitos subjetivos. Além do requisito objetivo, o artigo 83, inciso 3º, 4º e parágrafo único do Código Penal prevê os requisitos subjetivos para a concessão do livramento condicional. De acordo com os dispositivos, o apenado deve apresentar bom comportamento carcerário, constatação das condições pessoais que façam presumir que não voltará a delinquir, bem como a reparação do dano, salvo impossibilidade de fazê-lo. Pois bem, Osmar apresenta boa conduta carcerária e ainda obteve resultado favorável no exame criminológico. Quanto à reparação do dano, constata-se que é impossível de se realizar, razão pela qual deve ser dispensada com base na previsão legal, artigo 83, inciso 4 do Código Penal. Portanto, é forçoso reconhecer que o assistido preenche tanto os requisitos objetivos como subjetivos para a concessão do direito ao livramento condicional na forma da lei. Dos pedidos. Diante do exposto, requer-se a concessão do livramento condicional com base no artigo 131 da LEP e 83 e seguintes do Código Penal. B. A oitiva do Ministério Público, como determina o artigo 131 da LEP. C. A dispensa da oitiva do Conselho Penitenciário, haja vista a alteração do artigo 76º da LEP pela Lei 10.792 de 2003. D. O apenado se compromete a cumprir todas as condições legais obrigatórias e facultativas previstas no artigo 132 da LEP. E.
A expedição da carta de livramento, nos termos do artigo 126 da LEP. F. A designação de data para a cerimônia do livramento condicional, com base no artigo 127 da LEP. G. A devolução ao penado do saldo de seu pecúlio e de seus bens, conforme o artigo 138 da LEP. H. A concessão da justiça gratuita, nos termos do artigo 98 seguinte do CPC. I. A observância das prerrogativas legais da Defensoria Pública do Estado, máxima a dispensa de procuração, artigo 128, inciso 11º da Lei Complementar 8094, e a intimação pessoal com vista dos autos e contagens de todos os prazos em dobros, artigo 128, inciso 1º, Lei Complementar 8094. Local, data, defensor público. Vamos agora conferir o espelho. Ver se a gente lembrou de tudo. Lembrando que tudo isso eu vou encaminhar para vocês, tá bom? Espelho. Quesito 1. Endereçamento. Esse é o espelho da CESP, tá, pessoal? Só fiz copiar aqui para ficar mais fácil para a gente. Mas é o espelho copiado e colado. 0 pontos. Não incluir endereçamento. 1 ponto. Incluir endereçamento para excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Vara de Execuções Penais do DF. Veja que quando é Distrito Federal, como é que eu falei para vocês? Não é do Distrito Federal. Tem que ser Vara de Execuções Penais da Circunscrição Judiciária de Brasília. Eu botei daquele jeito para ficar um modelo genérico para vocês, tá bom? Excelentíssimo senhor juiz de direito da Vara de Execuções Penais da comarca de Tam. Se você estivesse fazendo prova para Brasília, pessoal, é claro que você saberia disso. Tá bom? Você não precisa se preocupar, ai meu Deus, quer dizer que Brasília é assim, será que tem outro estado que é assim? Não, é só Brasília, você não precisa se preocupar com isso agora. Por isso que eu nem botei lá na nossa resposta. 2 pontos, correto endereçamento da peça. Então, veja que 2 pontos só para endereçamento. Ai, mas eu nunca vou chegar numa peça prática, é impossível. 2 pontos por endereçamento. Por que será que tanta gente passa, né, pessoal? 2 pontos por endereçamento. Quesito 2. Qualificação. Não qualificou, 0 pontos. Não qualificou o autor da peça, nem indicou a espécie de documento, ou indicou documento diverso de livramento condicional, como habeas corpus ou pedido de progressão. Veja que quem botou habeas corpus é porque nem leu o enunciado. O enunciado deixa expresso que não cabe habeas corpus. Pedido de progressão é quem não sacou a pegadinha. É quem não sacou a pegadinha da interrupção do prazo da progressão de regime pela falta grave. Que a gente sacou no começo. Tá bom? 1 ponto. Apresentou apenas a qualificação de Osmar ou a espécie do documento. E 2 pontos. Apresentou a qualificação de Osmar e indicou corretamente a espécie de documento. Qual é? Livramento condicional. 2 pontos só pela qualificação e indicação correta da peça. Quesito 3. Zero pontos. Não indicou o ato praticado por Osmar, nem o enquadrou na lei de crimes hediondos. Isso aqui é dos fatos. Um ponto. Limitou-se a indicar o ato praticado por Osmar sem fazer referência à lei de crimes hediondos. 2 pontos. Indicou o ato praticado por Osmar, lesão corporal gravíssima, contra agente de segurança pública, no exercício de sua função, e fez referência à aplicação da lei de crimes hediondos. Quesito 4. Não apresentou os requisitos para legitimar o pleito. 1 ponto. Apresentou apenas um requisito para legitimar o pleito. Inciso 3º, 4º, 5º ou parágrafo único. 4 pontos. Apresentou todos os requisitos cabíveis para legitimar o pleito. Inciso 3º. O inciso 3º é o que fala do requisito objetivo. Inciso 3º é o requisito objetivo. Inciso 4º, reparação do dano. Inciso 5º. Inciso 5º é o que fala do crime hediondo. Ou melhor, inciso 3º é requisito subjetivo, pessoal. Inciso 4º, reparação do dano. Inciso 5º, requisito objetivo para crime hediondo. Parágrafo único é o que fala do exame criminológico. Nós falamos de todos eles, olha só. Requisito objetivo, artigo 83, inciso 5º, crime hediondo. Requisitos subjetivos, artigo 83, inciso 3º, 4º e parágrafo único. O 3º é o bom comportamento carcerário. 4º, impossibilidade de reparação do dano. Parágrafo único é o que trata do exame criminológico. Continuando. Quesito 5. Cálculo da pena.
0 pontos. Não fez o cálculo para a liquidação da pena. 1 ponto. Fez o cálculo apenas da remissão, mas não considerou a detração. 2. Fez corretamente o cálculo, considerando a remissão e a detração da pena. Quando é que a gente considerou a remissão? Quando a gente falou que eram 180 dias, porque dos 270 que ele tinha inicialmente, a gente descontou 1/3. E a detração, quando a gente falou lá no requisito objetivo, que a gente começava a contar já da prisão em flagrante, do dia 20 de agosto de 2015, e não da prisão definitiva, da prisão após a sentença. A gente falou tudo isso também. Quesito 6. A questão da falta grave. 0 pontos. Não abordou o aspecto ou afirmou que a prática de falta grave interrompe o prazo para a percepção do livramento condicional. 1 ponto. Afirmou que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a percepção do livramento condicional, mas não fez referência à súmula 441 do STJ. Veja que ele pediu expressamente a indicação da súmula. 2 pontos. Afirmou que a prática de falta grave não interrompe o prazo para a percepção do livramento condicional, fazendo referência explícita à súmula 441 do STJ. Tá bom? Então, nesse caso, o espelho cobrou a indicação explícita da súmula 441. A gente fez todas essas remissões. Quesito 7. Não abordou o aspecto ou afirmou a obrigatoriedade de parecer do Conselho Penitenciário para a concessão do livramento condicional. Olha aquela questão do pedido que a gente falou do Conselho Penitenciário. Olha só, 2 pontos. Abordou a dispensa do parecer do Conselho Penitenciário, explicando que a dispensa se deve à alteração do inciso 1º do artigo 70, promovido pela Lei 10.792 de 2003. Olha só o nosso pedido da letra C. A dispensa da oitiva do Conselho Penitenciário, haja vista a alteração do artigo 70, inciso 1º da LEP, pela Lei 10.792 de 2003. 2 pontos só por essa besteirinha aqui, pessoal. Tá? Então, você riscando na sua lei, lá no artigo 131, isso aqui, você vai lembrar na hora. Você vai lembrar na hora. Mas não bote do lado do artigo 70. Só confira se no seu vademecum, lá embaixo, tem a remissão ao artigo 70. Porque aí você pode fazer uma bolinha, alguma coisa nesse sentido. Isso não é problema. Ou simplesmente sublinhar ou marcar com alguma cor diferente. Então, o quesito 7 é a dispensa do parecer do Conselho Penitenciário. Quesito 8. Não fez o pedido de deferimento do livramento condicional. 0 pontos. 1 ponto. Então, aqui é referência aos pedidos. Fez o pedido de deferimento do livramento condicional, mas não mencionou as condições previstas no artigo 132. Que condições são essas? São as condições obrigatórias e facultativas. Como a gente fala que o apenado deve se comprometer a cumprir as condições obrigatórias e facultativas previstas no artigo 132 da Lei de Execução Penal. Tá? Então, 3 pontos. Fez o pedido do livramento condicional e mencionou as condições previstas no artigo 132 da LEP e o compromisso de Osmar de cumprir todas as obrigações. Certo? Questão 9. Oitiva do Ministério Público. Quesito 9. Oitiva do MP. Está previsto onde a oitiva do MP? Lá no artigo 131. Ouvidos o Ministério Público. Tá? Então ele deu 2 pontos só por isso. Só por essa questão de botar a oitiva do Ministério Público. Quesito 10. 1 ponto. Mais pedidos. Não apresentou nenhum dos seguintes pedidos: expedição do salvo-conduto, caderneta do livramento, cerimônia prevista no artigo 137 da Lei de Execuções Penais e gratuidade de justiça. Expedição do salvo-conduto ou caderneta do livramento, a famosa carta de livramento, a gente fez. Cerimônia prevista no artigo 127 da Lei de Execuções Penais, é a cerimônia do livramento, a gente também pediu para ser designada data para isso. E a gratuidade de justiça, que é prevista no artigo 98 seguinte do Código de Processo Civil. Certo? Todos esses pedidos estão feitos. Por fim, quesito 11 é o fechamento. Apresentou o fechamento completo, data, local e assinatura. Não é para você dizer qual é a data, qual é o local, qual é a assinatura. É só botar, realmente, escrever data, local e assinatura. Não é para você botar seu nome, é só botar defensor público. Certo? Pessoal, é uma coisa de outro mundo? Será que é uma coisa de outro mundo, assim, fazer petição? Vocês viram quantos pontos são simplesmente atribuídos pelas formalidades? Gratuidade de justiça, endereçamento, qualificação, tipo de petição, tá? Oitiva do Ministério Público.
são detalhes, são fatos que vocês vão pegar só com a prática, só com o treino. Então, vocês não vão precisar ter uma sacada. Só endereçamento e fechamento são 4 pontos, André. Só endereçamento e fechamento. Se tu contar a qualificação, são 6. Se tu contar o pedido de justiça gratuita, lembra? Justiça gratuita. É um dos pedidos lá que contam 3 pontos, salvo engano. Então, já era 1 ponto a mais. Então, assim, é claro que os fundamentos jurídicos têm o maior peso, óbvio. Vocês viram lá o peso dos requisitos, né? Requisitos objetivos e subjetivos. Mas vejam que essas questões subsidiárias não podem ser ignoradas, certo? Não podem ser negligenciadas. E como é que você vai carimbar isso na sua mente? É treinando, fazendo várias petições. Por isso que eu quero que vocês peguem essa petição depois e tentem fazer ela do jeito que eu mostrei aqui para vocês. Leiam o primeiro enunciado, façam as marcações, leiam segunda vez, façam as marcações indicando as teses, tá? Porque depois você faz um checklist das teses, para ver se você lembrou de todas as teses. Depois façam o roteirinho só com aquelas informações básicas, endereçamento, qualificação e petição, dos fatos, dos fundamentos jurídicos. Aí você bota nos fundamentos jurídicos as teses, por exemplo, do requisito subjetivo do livramento condicional, do requisito objetivo do livramento condicional, mas se for outro tipo de petição, da nulidade pela incompetência, da prova ilegal, da absolvição pela ausência de provas, certo? Então, tudo isso vocês vão lembrando e vão martelando conforme vocês vão praticando. Beleza? Eu vou mandar todos esses materiais aqui para vocês, tá certo? Tentem sempre fazer com o mesmo vadimeco, para vocês irem se acostumando com um vadimeco só. Não fiquem trocando de vadimecos. Peguem esse aí que você já está mesmo, contanto que ele não esteja marcado. Se já tiver marcação, aí você não pode usar. Não sei que seja marcado de lá, você consiga apagar. Tá bom? Tem alguma dúvida, pessoal? Deixa eu finalizar a gravação aqui.